Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bom dia, bom dia. Bom dia, amados. Mais uma segunda-feira maravilhosa, já com a japa cantada. Então estou sentando aqui hoje para te falar alguma coisa. Então vamos pensar, né? Hoje eu pensei em Narada Muni. Narada Muni, um excelente devoto de Krishna, filho do Senhor Brahma. Então no início da criação, quando o Senhor Brahma cria, né, a existência material através do poder do Senhor Krishna, ele exala assim da mente dele, né, vários filhos. Então esses filhos estão assim numa forma sutil para gerar a progenie da humanidade. E um desses filhos que nasce do coração do Senhor Brahma se chama Narada Muni. Então Narada Muni é um devoto sábio que está sempre vagando, né, pelo universo, não só pelo universo material, mas também pelo universo, né, espiritual. Então Narada, ele é tão grandioso, representando essa forma de pregarmos o serviço devocional no universo, que ele tem acesso, né, liberado até para ir para o mundo espiritual, conversar lá com Vishnu, com Krishna. Então essa é a capacidade, né, que teremos se um dia atingirmos essa mentalidade poderosa, né, da Bhakti Yoga, onde vamos estar propensos, né, por Krishna a ter essa liberdade de nos deslocarmos através de poderes místicos para qualquer lugar da vida material ou da existência espiritual. No momento, o corpo que nós temos aqui nesse mundo material é muito limitado, né, muito localizado. Nós não temos poderes, ou como diz um amigo meu, nós temos poderes michos, né? Bem pequenininho, mas essa potência está dentro do nosso coração. Então logo vamos avançando em serviço devocional. Krishna nos favorece materialmente, nos favorece com muito conhecimento, né, com uma inteligência superior, e também nos favorece com poder místico, porque Krishna, ele sempre sabe que o seu devoto vai usar os poderes místicos de uma forma amorosa, né, para ajudar a humanidade, não igual a certas pessoas que têm uma mentalidade demoníaca, que tão logo tenham algum poder, né, material, né, místico, usam para fins que vão prejudicar a humanidade ou degradar, né? Vão se degradar, entrar numa posição incômoda. Então Narada Muni, devemos meditar, né, em seus pés de lótus, porque Narada Muni, a única função dele nesse mundo material é falar sobre o serviço devocional. Todo mundo que Narada Muni encontra, se formos estudar o Bhagavatam, você vai ver que ele está querendo situar as pessoas em conhecimento transcendental e na prática do serviço devocional, que é a forma recomendada para nós atingirmos, né, o sucesso nessa forma humana de vida. Então Narada Muni é muito especial, e eu tenho uma foto dele no meu altar também, porque Narada Muni é o arquétipo, né, da vida espiritual, filho do Senhor Brahma, que criou todo esse universo, e através de Narada Muni todo mundo é favorecido. E também no Bhagavatam
vemos que Narada Muni tem esse papel de alertar, né, aos outros sobre certos perigos ou da vinda da Suprema Personalidade de Deus, porque um devoto do calibre de Narada Muni, ele pode prever, né, o passado, o presente e o futuro. Essa roda do tempo, né, esse ciclo do samsara é repetitivo. Estamos sempre repetindo as mesmas coisas a cada encarnação, porém, né, um corpo diferente, ou uma situação diferenciada, ou num planeta específico, ou no universo. Então todo mundo está sendo conduzido pelo tempo, porém todo devoto puro de Deus, de Krishna, é transcendental ao tempo. E essa questão, né, de estarmos, né, nesse mundo material que é tão belo, tão lindo, nesse momento se deve às nossas ações, né, piedosas ou impiedosas. Mas o devoto puro está além das ações assim, ditas boas dentro de uma consideração kármica, porque sempre que você está falando sobre Krishna, sobre o serviço devocional, passando algum conhecimento para iluminar o coração das pessoas, então você não está fazendo assim uma ação material que prende ou que favorece em certos aspectos. Porém, essa ação de falar sobre Deus é uma ação transcendental. Então, sempre que você quiser obter, vamos dizer assim, méritos espirituais, fale de Krishna, fale de Deus, né? Do Bhagavad Gita, do Bhagavatam, pois essas escrituras, né, são a própria personificação literária de Deus. E quando estamos em contato com ela, através dessa verbalização, onde estivermos, né, assim como faz Narada Muni, vamos ver que vai surgir um sentimento real de felicidade. Vamos nos sentir assim, com muito prazer, porque no momento que falamos de Krishna, ele se manifesta em nosso coração. Então, não podemos compreender o que é a vida de Narada Muni, por exemplo, ou de qualquer devoto puro, a menos que comecemos, né, a falar sobre Krishna. Falar sobre Krishna traz muita bem-aventurança, esse sentimento que estamos buscando erroneamente através de tentar gozar esse mundo material. Então esse é Narada Muni. Então, mesmo Narada Muni, que é um devoto assim, mais elevado dos devotos, né? Junto com o Senhor Shiva, devoto Vaishnava, devoto de Vishnu, de Krishna. Mesmo assim, Narada Muni não é imune ao controle de Maya, entende? Porque na verdade, quando nós caminhamos aqui nesse mundo de ilusão, apenas Krishna, né, pode retirar esse véu que nos deixa no esquecimento, né? Quando esquecemos de Deus, aí está a ilusão. A ilusão é mais ou menos, tem esse aspecto mental, né? Porque todo mundo é uma projeção da mente de Deus. A partir do momento que você lembra isso o tempo todo, que tudo é a mente divina em manifestação, então naturalmente você está em Krishna, você está na mente de Deus com total consciência. Mas se você esquece disso e começa a se identificar com o seu corpo, né, com o meu, então você entra nessa armadilha sensória do mundo material, esquece Krishna e naturalmente você vai começar a ter, né, uma espécie de sofrimento psicológico,
vai ficar muito ansioso, em lamentação, vai ter medo, né? Vai ter medo da vida, da existência, vai achar que você está aqui simplesmente para lutar contra tudo, contra todos, e aí a nossa vida, né, se torna muito miserável. Então, nesse sentido, né, Narada Muni vem tentando, né, alertar a todos nós sobre essas questões, né, da lembrança, né, da memória espiritual. Mas mesmo Narada Muni tem uma história muito interessante, que um dia Narada, né, porque Narada é totalmente consciente de Krishna, e ele estava lá no mundo espiritual com o Senhor Krishna, e ele quis saber o que é essa ilusão. Ele queria compreender, né? Geralmente a gente quer entender com a mente, né, o que é a ilusão material, mas isso não é possível, porque a nossa mente, ela está dentro da mente de Deus. Então a mente em si, ela é muito limitada, localizada, e ela não consegue compreender algo infinito, né? Como que é essa existência Brahman, essa situação onde ficamos completamente perdidos dentro dessa chamada energia material. Porém, Krishna nunca se ilude, né? O único ser que nunca se ilude com a energia material é Krishna, porque ele controla a energia material. Então não há possibilidade, porque se Deus não está controlando a energia material para de existir, né? Então não há, assim, tudo está acontecendo porque Krishna entra dentro, né, de cada coisa. Então eu só posso estar aqui falando aqui agora porque Krishna está criando essa minha realidade para que eu possa falar dele. Krishna que está me dando a inteligência, né, o corpo, a voz, para falar dele. Já essa linda árvore aqui já não vai, né, conseguir falar de Krishna, mas um dia essa alma que Krishna está conduzindo dentro do corpo da árvore vai atingir uma forma humana, e na forma humana vamos usar os nossos talentos para agir sem ter reação. Ou seja, vamos sempre pensar em Deus, falar de Deus, né? Usar a nossa existência para ficar intimamente associado com essa divindade que está em nosso coração. Então Narada Muni é o exemplo máximo dessa criação, né? E ele está fazendo exatamente o que Krishna quer, né? Está falando sobre Deus, está criando situações, né? Procurando pessoas que às vezes estão assim, muito caídas, para que elas elevem o seu nível de consciência, se rendam a Deus e se libertem dessa ilusão material. Porém Narada Muni, como a gente estava falando, ficou muito curioso. Ele: Krishna, mas me explica como que é a sua energia ilusória. Porque Narada é um devoto sábio, né? Então ele não era só um devoto assim, em adoração, ele tem o conhecimento pleno. Mas mesmo tendo o conhecimento pleno, não há condição de você entender por palavras o que é a Maya, entende? Nós temos que viver a Maya. Você só pode compreender a energia ilusória do Senhor se você estiver integrado com essa energia e vivendo nela de uma forma, né, que você se engane pensando que é o corpo material e a mente. Então Krishna falou assim: Narada, eu gostaria de te falar sobre a energia material, o que ela é, mas eu estou com muita sede. Eu gostaria que você fosse pegar um copo d'água para mim, que depois eu vou te explicar tudo sobre a energia material. Aí Narada Muni, né, servo perfeito, lógico, né, Krishna, vou lá pegar um copo de água para sua pessoa. E foi lá todo contente, porque quando ele voltasse com um copo d'água, ele iria receber essa fabulosa explicação sobre a natureza material.
E enquanto ele foi lá, pegou o copo, né, entrou, tinha um lago assim, que ele pegou o copo d'água, ia levando para Krishna, e de repente apareceu, né, uma mulher assim fantástica, né, que aquilo roubou a mente de Narada Muni. Devemos entender que na hora que Krishna mandou Narada dar o copo d'água, buscar o copo d'água, Krishna já estava no coração de Narada Muni, dando a lição. Então a lição foi exatamente que quando Narada pegou o copo d'água, Krishna atuou na mente dele para que ele desviasse a sua atenção de Deus, prestando atenção naquela belíssima, né, mulher que estava ali do lado, entende? Um devoto puro que está situado transcendentalmente, ele não olha mais para uma mulher como uma mulher, ele entende que aquela pessoa é uma alma, né, e que Deus está lá. Então o devoto não tem muito essa questão da sexualidade aflorada, pelo contrário, toda a sexualidade dele, toda a luxúria foi convertida na energia espiritual. Mas para Krishna ensinar a Narada, que já vivia desde o começo da criação em consciência espiritual, ele criou essa situação onde ele deixou Narada olhar para a mulher, né? Essa mulher lindíssima. Então imediatamente Narada começou, né, a contemplar, né? Tem até um verso do Bhagavad Gita no capítulo 2 que vai descrevendo as etapas para você cair de novo nesse poço material da vida. E ele contemplando essa mulher belíssima, ele se apaixonou, né? Esse sentimento, né? Por isso que fala, é o modo da paixão. A mente dele ficou agitada. Narada, imagina, aquilo para uma pessoa que nunca sentiu essa luxúria, no caso de Narada deve ter sido assim algo formidável, né? Porque era a primeira vez, só que Krishna, quando ele está ensinando, ele coloca toda a potência para ensinar o devoto. Qualquer coisa que você pedir para Krishna para te ensinar, ele muitas vezes vai usar da sua vida, das situações materiais, para que você possa compreender além das palavras. E Narada Muni estava aprendendo dentro da potência, dentro da mente de Deus, o que é a ilusão. De modo que a história, né, todo mundo sabe, você se apaixona. Aí Narada ficava assim muito solícito, né? Criou um lar, casou com essa mulher, depois teve vários filhos, vários animais de estimação, e a vida dele se tornou a de uma pessoa comum, onde, né, nos relacionamos, nos casamos, aí temos aquela vidinha diária, aí os filhos, né, os filhos também, aqui todo aquele chororozinho gostoso dos filhos, a afeição da mulher, aí tem o vizinho, aí você tem uma família, você gosta de um determinado local onde você mora, né, o estado, enfim, o planeta, você passa a se apegar cada vez mais a tudo que está à sua volta e você está totalmente esquecido de Deus. Imagina, a gente está falando aqui de Narada Muni, né? Narada Muni, assim, um devoto puríssimo, né? Mas Krishna pega pesado quando o devoto quer aprender mesmo, e Krishna fala, então se prepare para receber a instrução, né? E Narada Muni automaticamente, né, esquecido de Deus, vivendo aquela vida familiar, completamente adaptado, né? Na verdade, a mente dele se expandiu nesses termos daquilo que eu falei de eu, se identificando com o corpo, e meu. Então ele tinha esposa, ele tinha filhos, ele tinha animais, ele tinha uma casa, ele tinha um emprego. Isso tudo aconteceu assim, muito rápido, né? Porque Krishna, quando ele ensina, o tempo é irrelevante, né? Mesmo porque nós somos eternos. E daí o que aconteceu?
Um dia houve assim um grande desastre natural, uma chuva imensa, derrubou a casa de Narada, e ele ficou preocupado com a esposa, os filhos, e resolveu atravessar um rio que tinha em frente à casa dele para ir para outra margem, que era mais segura, né? Enquanto ele estava atravessando o bote com sua família, o bote virou e ele ficou super desesperado, né? Porque na vida comum, aquilo que a gente mais ama, que tem mais apego, são, né, pela nossa família, ou nossos filhos, enfim. O barco caiu, né? Caiu, tal, e aí a mulher dele, desesperada, começou a se afogar, e ele não podia fazer nada, porque ele nem nadava direito. E a mulher gritando, água, 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 né? Assim, aí de repente, na mente dele, ele falou assim, água. O copo de água de Krishna. Entendeu? O copo de água de Krishna, ele se lembrou, ou seja, a super-alma se manifestou no coração dele, e ele, a água que eu tinha para levar para Krishna, e assim, naquela hora ele realizou totalmente, né, o que era Maya, entende? Então a Maya era exatamente isso, que ele tinha perdido a consciência de Krishna, se identificado com o corpo, com a família, né, com o local onde ele estava, com as necessidades dele, com né, as atrações, com as aversões. Tudo isso é a energia ilusória, simplesmente porque quando você esquece de Krishna, você entra na mente de Deus de uma forma que você fica em escuridão. Então não é que a energia material você tem que explicar. Isso aqui é um mistério da escola, da vida que Deus te coloca para você relembrar dele e voltar para o mundo espiritual. Entende? E quando Narada estava assim no meio do rio, ele começou a rir. Ele entendeu que todo aquele desastre, toda aquela bagunça, né, que ele estava se submetendo, nada mais era do que